Olá, boa tarde, ótima quinta-feira para você. NT Sul começando aqui na telinha da Novo Tempo com as principais informações do dia. Porto Alegre retoma a remoção de entulhos acumulados da enchente. Aproximadamente 70 mil toneladas de lixo ainda precisam ser levados para aterros sanitários. A prefeita de Cachoeira do Sul, Ângela Chu, vai concluir a obra da Rua Coberta. A licitação que vai usar sobras do financiamento do Badesul foi publicada hoje. A proposta é garantir uma área coberta para a realização de eventos e feiras de participação popular. Cheiro ruim preocupa a população de Cachoeira. A nossa equipe foi descobrir o que está causando esse problema. É um problemão, né? Um prejuízo que a gente teve aí, com soja da Cotrijal. Nós temos uma operação de guerra, temos vários funcionários das outras unidades aí para nós solucionar o mais breve possível. No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omerich fala da saúde mental de quem tem fibromialgia. Uma pessoa com dor crônica constante, é natural, é lógico que ela vai desenvolver um comportamento depressivo pela dor, ela vai desenvolver ansiedade pela dor, então ela vai ter que estar sempre em tratamento no aparelho mental dela para que ela esteja equilibrada. E aqui em Cachoeira do Sul tem um grupo de pessoas mobilizado para garantir a realização do sonho de ao menos 60 crianças. Eles estão arrecadando bicicletas novas ou usadas. A Lena Caetano vai contar como funciona a iniciativa e como você aí de casa pode ajudar. E a gente traz ainda informações sobre a Mpox em uma entrevista com Paulo Filho, médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento. Ele vai falar sobre como prevenir a doença e quais sintomas são considerados sinais de alerta. E como você já sabe, o NT Sul tem aquele espaço que é sempre reservado para você. Você pode mandar a sua mensagem com uma informação, com um recado, com uma informação. Número do WhatsApp liberado para você interagir com a gente, para fazer o NT Sul junto com a gente. 51997697129. Ou então, comente nas nossas transmissões ao vivo no Facebook ou no YouTube. Vá participando. O NT Sul já está no ar. O trabalho de remoção dos entulhos da inundação em Porto Alegre voltou a ser feito um mês após a Prefeitura suspender o envio para o aterro em Gravataí. O Ministério Público questionou as condições do local e pediu a interrupção do processo. Com isso, o consórcio dos municípios da região metropolitana abriu um edital e credenciou um aterro em Minas do Leão para receber os resíduos. Dos 9 terrenos que foram utilizados para descarte dos entulhos, apenas o do bairro Sarandi está em operação. 4 foram encerrados, 2 aguardam definição da empresa que vai realizar o serviço e outros 2 estão em processo de limpeza. É o caso do Bota Espera, da Rua Voluntários da Pátria, no Humaitá. O trabalho de remoção foi retomado recentemente. De acordo com o DMLU, a estimativa é de que aproximadamente 70 mil toneladas de entulhos ainda precisem ser removidas da capital. Eu acho importante destacar que esses bota-espera foram áreas extremamente estratégicas e importantes para a gente fazer a agilidade da limpeza da nossa cidade. Caminhões pequenos circulavam por dentro dos bairros, né, junto com nossos operários, nossos colaboradores principalmente, e limpávamos e colocávamos nesse bota-espera. Essa localidade aqui e mais a outra que está logo aqui na frente, temos em torno de 38 mil toneladas. Cada caminhão bitrem desses carrega 30 toneladas até a Minas do Leão. Nós estamos fazendo aproximadamente 2 viagens com cada carreta. O aterro de Gravataí, que estava recebendo as toneladas de entulho da enchente, teve a operação suspensa porque, de acordo com o Ministério Público, estaria funcionando sem respeitar a licença ambiental. É por isso que agora os descartes estão seguindo para Minas do Leão, na região carbonífera. O contrato com a empresa de Minas do Leão tem vigência de 12 meses e foi possível após credenciamento feito pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana. O Ministério Público Estadual fez algumas recomendações para a Secretaria de Meio Ambiente do município de Gravataí e suspendemos, então, o encaminhamento até aquele aterro fazer as suas readequações. O aterro de Minas do Leão
ficou em R$ 109,53 a tonelada. Então ficou muito próximo, então vários municípios aderiram a esse chamamento, como Porto Alegre, como Canoas, e nós aderimos e já estamos encaminhando esses resíduos lá para Minas do Leão. Outro edital deve selecionar a empresa para retirar os resíduos dos depósitos do bairro Serraria e do Porto Seco até o aterro em Santo Antônio da Patrulha. Nós temos já fazendo análise documental do aterro de Santo Antônio da Patrulha. 2 bota-esperas levarão esses resíduos lá para aquele aterro. E aí fica o último, né, aberto ainda, porque a Zona Norte, principalmente o arquipélago, o bairro Sarandi, o bairro Humaitá, foi onde que as águas baixaram por último. Então ainda a nossa equipe do DMLU ainda está fazendo alguma retirada pontual, mas tenho certeza absoluta que todos os bota-espera da cidade estarão fechados já e os terrenos totalmente limpos em 60 dias. Um grande desafio, né, para as prefeituras, para as cidades lidar com todo esse lixo, com todo esse resíduo que foi gerado nas enchentes do mês de maio. E a gente fala agora sobre a Mpox. Ontem, autoridades da Argentina colocaram em quarentena um navio que saiu do Brasil em direção à entrada do porto de São Lourenço, que fica em Rosário, fica a 310 quilômetros a noroeste de Buenos Aires. Isso porque um dos tripulantes da embarcação apresentou sintomas compatíveis com a doença. Nesta quarta-feira, autoridades sanitárias argentinas ordenaram o isolamento no Rio Paraná de um navio cargueiro que saiu do Brasil após um tripulante apresentar sintomas compatíveis com a Mpox. Equipes de vigilância sanitária entraram na embarcação para fazer a inspeção necessária e colher amostras das lesões. Os resultados dos exames ainda não foram divulgados. Enquanto isso, o navio não está autorizado a desembarcar pessoas e permanece em quarentena, ancorado na entrada do porto de São Lourenço de Rosário, 310 quilômetros a noroeste da capital argentina, Buenos Aires. O navio saiu da cidade de Santos, no litoral de São Paulo. O número de tripulantes a bordo ainda não foi informado. O Ministério da Saúde argentino informou em um comunicado que o paciente que apresentou os sintomas suspeitos foi rapidamente isolado dos demais. Vale lembrar que em 14 de agosto, a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta internacional de saúde pública devido a um surto de uma cepa mais perigosa da Mpox, originária da República Democrática do Congo. Este assunto tem causado medo, né, em muitas pessoas. Logo mais, aqui no NT Sul, a gente vai então ampliar esse assunto, desmistificar algumas questões, numa entrevista com Paulo Filho, que é médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento e que vai falar como prevenir a doença, quais são os sintomas que são considerados sinais de alerta. Já já, aqui no telejornal NT Sul. E o mau cheiro nas imediações da Pradozem se tornou o assunto principal entre os moradores de Cachoeira do Sul. A situação está assim desde o início da semana. O motivo, segundo a empresa, é o aquecimento dos grãos dentro de um silo que foram armazenados com umidade alta. Segundo os moradores, o cheiro ruim começou no início da semana. O odor predomina nas imediações da Pradozem, que já era sentido inclusive nas quadras centrais do município. Lá perto da empresa, os moradores estão deixando as casas fechadas para evitar o cheiro dentro dos cômodos. Forte mesmo começou ontem. Antes vinha, mas não vinha tão forte como agora. Agora está muito forte. Todo mundo se queixando, passando mal às vezes. No hospital que teve gente passando mal ontem. E a senhora como é que está se virando? Eu estou com a casa fechada aqui, quase não sai para fora. Porque parece que fica aquilo impregnado, sabe? Uma coisa parada no ar, não. E o clima não está ajudando também, né? Não tem vento, né? Não, ontem ainda ventou um pouquinho, mas hoje não ventou. Eu estou saindo aqui da casa da Dona Maria para conversar com outros moradores aqui do entorno da Pradozem. Mas principalmente aqui nessa área, o cheiro é bastante forte, sufocante, e esse relato, esse comentário sobre essa situação aqui próximo a Pradozem, ela se espalha por toda essa localidade.
Dentro de casa é pior ainda, o cara ficar com cheiro aí. É horrível. Todos os vizinhos aqui, todo mundo reclamando que o cheiro é insuportável, né? Até as pessoas que vêm lá de cima, desce aqui, já reclamam do cheiro. O hospital aqui também, que eu tive agora há poucos dias, estava no hospital, ainda estou cheio de ponto. E o cheiro a gente já sentia lá dentro do hospital. Imagina aqui, que eu moro bem na frente. Em algum momento a empresa comunicou vocês, falou de alguma situação que poderia ocasionar um cheiro por conta de uma operação que eles estão fazendo ali? Não, nunca. Nunca falaram nada. Nunca nos comunicaram nada. Chegaram a fazer uma reclamação à prefeitura, alguma coisa, os vizinhos aqui? Acho que os vizinhos fizeram, mas a gente não teve tempo porque eu estava doente, né? Estava no hospital. E a gente não fez nada até agora. Mas é insuportável isso aí, não dá para aguentar. Como é que tem sido nesses últimos dias? É difícil, né, para aguentar o cheiro muito forte, né? E prejudica a saúde da gente, né? O senhor chega a se sentir mal em algum momento? Não, isso não me aconteceu ainda. Não, mas o resto tranquilo. E a empresa chegou a comunicar alguma coisa a vocês sobre... Diz que foi uma soja molhada que teve aí, né? Que realmente teve bastante soja molhada esse ano, né? Claro. Não tem muita escolha, tem que aguentar. Nós fomos até a Pradosem para entender o motivo exato desse cheiro forte. Segundo o gerente da unidade, Daniel Finamor, os grãos de soja armazenados dentro do silo superaqueceram, ocasionando esse odor de queimado. A empresa está trabalhando para tentar resolver esse problema o mais rápido possível. O nosso maior problema, nós temos operação de guerra aqui na Pradosem. Nós temos que tirar o mais rápido possível esse soja para não pegar fogo, ele corre o risco até de pegar fogo, então por isso que a gente está tirando. Como a safra foi muito úmida e a gente deixou umas 2.000 toneladas no silo, e ele preteou, e é por isso que tem esse odor. Mas esse odor, segundo o nosso agrônomo, segundo o nosso pessoal do departamento técnico, ele não é tóxico, porque ele é um soja. A gente já mandou para o laboratório, não é tóxico. Então, é claro, a comunidade está no direito de reclamar, né? Mas é uma operação de guerra, nós já passamos... Eu já chamei aqui o secretário do Meio Ambiente, o Alisson acompanhou com nós. Tá? Então, não tem o que fazer. A gente acredita que no máximo uma semana aí a gente consiga retirar tudo. A partir de amanhã, nós temos 4 caminhões que vão carregar esse produto para nossa unidade Cruz Alto, um bate e volta todos os dias, para não deixar resíduo nenhum aqui. É uma situação que não tem o que fazer. Não tem, se a gente deixar ali, pega fogo, é incontrolável. Aí queima tudo. E é só nesse silo, naquele outro parece que aparentemente está quase normal. Só um silo, uma média de 1.500 toneladas que ficou para trás. Ele esquentou e queimou. A tendência é ficar mais uma semana para remover tudo isso. Sim, a gente está trabalhando aí até 7 horas da noite, começamos às 7 horas da manhã. É um problemão, né? Um prejuízo que a gente teve aí, um soja da Cotrijal. E nós temos uma operação de guerra. Temos vários funcionários das outras unidades aí para nós solucionar o mais breve possível. Por WhatsApp, o diretor da Secretaria do Meio Ambiente, Moisés Batista, garantiu que a Pradosem está com a licença ambiental em dia e que o cheiro não é prejudicial para o ser humano. A prefeita Ângela Chu vai concluir a obra da Rua Coberta. Depois de destinar os recursos que já haviam sido contratados para a segunda etapa da obra para calçamento e pavimentação de ruas na cidade, entendendo que seriam prioritários, ela agora retoma o plano inicial. Então, para finalizar a empreitada, usará sobras desse mesmo financiamento. Como já havia anunciado, a prefeita considera indispensável finalizar o trabalho antes de encerrar o seu mandato à frente do comando da prefeitura. A Prefeitura de Cachoeiro do Sul publicou na edição do Diário Oficial Eletrônico de hoje a abertura do processo de licitação para a conclusão das obras da Rua Coberta aqui da cidade. Um investimento de R$580 mil está previsto para a conclusão da cobertura da rua aqui na via da Ernesto Alves. 22 metros de extensão estão previstos no projeto. A previsão é de que no dia 5 de setembro sejam abertas as propostas. No edital, todo o detalhamento previsto para aquelas empresas que se habilitarem a concluírem esta obra, que deve ser a última do mandato da prefeita Ângela Chu.
As obras acontecerão mediante contratação de empresa por empreitada global, com prazo de acolhimento de propostas que se estende de 22 de agosto a 5 de setembro. Já o prazo para a conclusão da obra é de 6 meses. Vence a licitação a empresa que apresentar o menor valor para a empreitada. O projeto prevê uma reprodução da mesma estrutura hoje já instalada em parte da extensão da rua Ernesto Alves. A proposta da Prefeitura é de garantir uma área coberta para a realização de eventos de lazer e feiras de participação popular. O projeto inicial era de instalação de uma área de comércio e arborização e convivência, mas ao longo do tempo a proposta foi sendo alterada e apenas a cobertura foi mantida. Michael aproveitou a estrutura para dar início a uma nova etapa da vida. Pintor profissional, ele foi um dos que teve a vida virada de ponta cabeça depois das inundações de maio. A saída foi se reinventar e tentar um negócio novo. Passou a vender café quentinho e pastel frito na hora sob a rua coberta. Ele está ali há 3 meses e conta que diariamente atende a uma média de 40 pessoas. A estrutura, que até agora serviu para a realização de poucos eventos na cidade, para ele tem sido benéfica. Eu sempre atuei na área da pintura, né? A minha profissão mesmo é pintor. Aí deu a enchente, a gente saiu de casa, foi pro abrigo, perdemos casa e tudo mais, né? E estava fraco na área da pintura, até devido a um mau tempo. Aí eu optei por abrir aqui, né? Para tentar recomeçar de novo e aproveitei aqui a rua coberta, né? Eu iniciei ali, onde é que não tem cobertura, só que em dia de chuva, molhava, eu não podia vir e tudo mais. Aí eu aproveitei para pôr aqui na área que está coberta, né? A estrutura ela favorece porque é uma aba, né? Aí o pessoal se abriga da chuva e tudo mais. Aí, querendo ou não, e o pessoal que está embaixo aqui, né, dessa aba, às vezes a vontade de comer o pastel come aqui, ou já fico olhando ali também, pego uma coisa ou outra ali nos camelódromos, né? E na minha opinião também, eu acho que os camelódromos ali deviam de ter um lugar mais estruturado que nem esse aqui, ó. A aba coberta, se as bancas deles fossem tipo assim, ó, as bancas tudo organizadas era melhor, porque em dia de chuva também eu vejo que eles perecem às vezes ali, né? Molha ali e tudo mais, e eles não podem expor muitas mercadorias em dia de chuva, porque senão vai molhar. Eu acho que essa aba aqui, para esse ponto, ficou bom, né? E você de casa, o que acha? A Prefeitura acerta em concluir essa segunda etapa da Rua Coberta aqui em Cachoeira do Sul, no centro da cidade? Nós temos essa enquete aberta no nosso canal do YouTube. É só você entrar na nossa live aí em youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo e votar, dar a sua opinião, se você acha que a Prefeitura acerta ou se você acha que não. Nesse momento, o resultado é o seguinte, a gente tem aqui as opiniões relativamente divididas, 57% dizendo que sim, a Prefeitura acerta e 43% dizendo que não, a Prefeitura não acerta. Ao fim do jornal, a gente traz o resultado da opinião da nossa audiência no canal do YouTube. Você sabia que sentir dor constantemente afeta o emocional e causa ansiedade e depressão? Quem sofre sabe do que eu estou falando. Agora a psicóloga Lisiane Omrich fala da saúde mental de quem tem fibromialgia. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar aqui no Dia de Terapia sobre saúde mental e fibromialgia. Eu tenho me deparado nos atendimentos, né, e na minha família e nas pessoas que eu conheço, pessoas que sofrem de fibromialgia. É uma doença bastante recorrente que ela ataca 3% da população brasileira, ou seja, 7 milhões de pessoas sofrem de fibromialgia. E o que é a fibromialgia? É uma dor crônica que ela não tem origem em nenhum aspecto do corpo humano. Tanto que o diagnóstico dela é muito difícil de ser feito. O diagnóstico da fibromialgia, ele é feito depois que tu vai descartando certas dores, né? Dor nas costas, dor nas juntas, que tu vai descartando que possa ser algum tipo de doença.
Quando tu descartou tudo, então tu pode entender que a pessoa está sofrendo de fibromialgia. A pessoa que sofre de fibromialgia, que é uma dor constante e crônica, que precisa tomar analgésicos, que precisa ir para um médico especialista e fazer um tratamento, ela vai ter isso para a vida inteira, né? Não é algo que ela vá dizer, eu tive fibromialgia e eu não tenho mais. Não, provavelmente ela vai ter fibromialgia sempre e ela vai ter que aprender a lidar com as dores da fibromialgia. Ela vai ter que aprender o que facilita ela mais, o que melhora ela, né, na questão da dor. Mas aí, o que a saúde mental tem a ver com isso? Tudo. Porque na saúde mental, todas as dores que a gente não resolve, os traumas, as angústias, né, tudo aquilo que a gente não resolve, passa para o corpo, né? Somatiza. E o corpo tem memória. Esse corpo se lembra de traumas que não foram resolvidos e isso passa a doer dentro do corpo. Então, o portador de fibromialgia, ele também precisa ficar em atendimento psiquiátrico e psicológico, porque ele precisa resolver todas as coisas que estão com ele, que são causadoras de transtorno mental. Ele precisa estar com a mente dele equilibrada para que isso ajude a não ter tanta dor na fibromialgia. Então ela está diretamente ligada uma com a outra. E outra coisa também, uma pessoa com dor crônica constante, é natural, é lógico que ela vai desenvolver um comportamento depressivo pela dor, ela vai desenvolver ansiedade pela dor, então ela vai ter que estar sempre em tratamento no aparelho mental dela, para que ela esteja equilibrada e com este equilíbrio, né, ela possa então vir a ter um certo controle em cima da dor da fibromialgia. Então, assim, a gente vê hoje pessoas novas, né, cheia de dor, e isso é ruim porque é muito desgastante tu conviver com uma dor crônica. Quem gosta de conviver com uma dor crônica? Não tem como tu aguentar, né? À medida que tu vai convivendo com essa dor, o teu aparelho mental vai sofrendo também. Daqui a pouco ele tá muito doente também em função da fibromialgia. Então, um dos caminhos de tratamento para fibromialgia, junto com o analgésico, junto com o remédio que um especialista vai dar, é um tratamento psicológico e psiquiátrico. Junto, lógico, com o exercício físico, que também faz muito bem, né? E os médicos especialistas vão direcionar esse tratamento, mas a gente que trabalha na área da saúde mental, a gente indica sempre, né? Tratamento mental para quem tem fibromialgia. Um conversa com o outro, um anda de mãos dadas com o outro. Então não tem fibromialgia sem tratamento da mente. Até a próxima, pessoal! O Conselho Nacional de Justiça aprovou medida que permite que, a partir de agora, inventários, partilha de bens e divórcios consensuais possam ser realizados em cartório, mesmo que envolvam herdeiros com menos de 18 anos de idade ou incapazes. Com a mudança, a única exigência é que haja consenso entre os herdeiros para que o inventário possa ser registrado em cartório. No caso de menores de idade ou de incapazes, a resolução detalha que o procedimento extrajudicial pode ser feito desde que lhe seja garantida a parte ideal de cada bem a que tiver direito. No caso de divórcio consensual, o mesmo procedimento pode ser adotado desde que questões como a guarda, a visitação e as verbas alimentares já tenham sido resolvidas na Justiça. Se apenas um dos integrantes do casal tiver filhos, isso não impede o divórcio extrajudicial, pois nesse caso não seria necessário a intervenção judicial para resolver questões sobre a guarda do menor. A possibilidade da solução desses casos por via extrajudicial objetiva desafogar o Poder Judiciário, que conta atualmente com mais de 80 milhões de processos em tramitação. E nós vamos ver agora o seu recado, a sua participação aqui no NT Sul. Os assuntos que estão predominando é essa questão desse cheiro todo que está sendo gerado, né, em virtude desse problema que ocorreu num silo da Pradosem, e também a questão da Rua Coberta aqui em Cachoeira do Sul. O WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Vamos aqui para a tela ver os recados. Começando aqui com o recado da Vanessa Santos. A Vanessa está
Revoltado aqui com a questão desse cheiro todo, né? Diz aqui a Vanessa. Ouvir um profissional afirmar que a fumaça não faz mal, com que base? Tem laudo técnico? Questiona a Vanessa. Grãos não tem pesticida? Claro que não tem, porque não há interesse da Secretaria de Meio Ambiente, diz aqui a Vanessa. Ela serve à prefeita, não ao meio ambiente. Os moradores não conseguem comer, dores de cabeça constantes, crises respiratórias e essa podridão não faz mal, ela questiona. Enquanto isso, respiramos grãos podres com uma pitada de roedores e fezes, diz aí a Vanessa. Obrigado, Vanessa, pela tua participação. O caso está em andamento, como a gente viu a reportagem, para quem perdeu. Daqui a pouquinho vai estar disponível também no nosso canal do YouTube e a gente espera, né, que essa situação se resolva o mais brevemente possível. Temos aqui também um recado do Everton. O Everton diz aqui o seguinte: ainda bem que vão terminar a rua coberta. Muitos falam em prioridades, isso também é prioridade. Obrigado, Everton, pela tua participação. Sobre a rua coberta, tem no YouTube uma enquete, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E a seguir a gente vai trazer mais informações sobre a Mpox em uma entrevista com o Paulo Filho, médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento. Ele vai falar sobre como prevenir a doença e quais sintomas são considerados sinais de alerta. Aqui em Cachoeira tem um grupo de pessoas mobilizado para garantir a realização do sonho de ao menos 60 crianças. Eles estão arrecadando bicicletas novas ou bicicletas usadas. Helena Caetano vai contar como funciona a iniciativa e como você de casa pode ajudar. A gente também vai saber como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul de hoje até sábado. Nós voltamos já já. NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Ótima quinta-feira para você. Obrigado pela companhia. Nós voltamos com imagens agora da nossa câmera ao vivo, aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul. Tá chovendo nesse momento, a chuva já começou hoje cedinho, o tempo ficou predominantemente fechado ao longo desta manhã aqui no município, assim como em boa parte das regiões, com previsão de bastante chuva para hoje. Pode ter, inclusive, algum temporal em algumas regiões do Rio Grande do Sul. E depois o tempo começa a melhorar, as temperaturas vão baixando até que o tempo, de fato, firme lá no sábado e no domingo. Nós vamos ver os detalhes agora na previsão tanto para o município de Cachoeira do Sul quanto para todo o estado do Rio Grande do Sul. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com chuva. É um dia que marca a virada do tempo. Mínima 14 graus, máxima 20. Sexta-feira, o sol volta a aparecer entre nuvens e a temperatura começa a cair. Tem ainda alguma possibilidade pequena de garoa ou de pancada fraca de chuva. Temperatura mínima 10 graus e máxima 14. Sábado fica mais friozinho e o tempo fica firme, com sol e nuvens. Mínima 7 graus e máxima 14. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria se forma no Rio Grande do Sul e o fenômeno acentua a instabilidade no estado. A chuva deve aparecer ao longo de todo o dia na Campanha, na fronteira oeste, nas Missões, no sul e no litoral sul. Conforme a Climatempo, a possibilidade de temporais e granizo isolado na Campanha, fronteira oeste, sul, norte, Missões, região central e vales. Nas demais regiões do estado, o tempo permanece instável, com chuva na segunda metade do dia entre o período da tarde e a noite. Na região metropolitana e na Serra, a chuva será de moderada a forte intensidade. Os maiores acumulados estão previstos para o Vale do Rio Pardo. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 16. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 25. Em Santa Maria, na região central, 20. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 26 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 18 graus. E aqui no NT Sul a gente sempre abre espaço para a sua participação. Vamos deixar aqui o WhatsApp na telinha para você interagir com a gente, enquanto eu trago aqui já as participações de quem está nos acompanhando. A Jaqueline está dizendo o seguinte: rua coberta ampliada, mas sem estradas no interior para trafegar. Obrigado, Jaqueline, pela tua participação. Crítica da Jaqueline, então, em relação à ampliação da rua coberta. O
a participação aqui de Valdeni. Para arrumar frescura, diz ele aqui, dentro da cidade tem prefeitura, mas o interior está abandonado faz tempo. Então, mais uma mensagem que vem no sentido de entender que a priorização deveria ser para estradas e não ampliação da rua coberta. Obrigado, Valdeni, pela participação. Beatriz, essa rua coberta é uma verdadeira palhaçada, diz a Beatriz. Tanto problema com ruas da cidade, vão colocar mais dinheiro nisso aí? Obrigado, Beatriz, pelo teu recado, pela tua participação também aqui com a gente. Quem mais? A Rosélia. Hoje teve contação de histórias com a tia Rosélia, com a lenda do Boi Bumbá e uma interação com o Arteiro Saci, atividade realizada na Escola Cândida Fortes Brandão, em homenagem ao Dia do Folclore. Obrigado, Rosélia, pela participação. Um abraço para essa turminha toda aí e fazendo menção aí ao Dia do Folclore. Daqui a pouquinho, mais recados da audiência. Você de casa pode seguir participando com a gente por aqui. E a gente fala agora sobre a ocupação de um prédio por famílias desabrigadas pelas enchentes no Centro Histórico de Porto Alegre. São pessoas que moravam em várias cidades da região metropolitana e aguardam uma solução na busca por um novo lar. O governo federal e outros órgãos públicos iniciaram uma negociação para resolver o caso, já que se trata de um imóvel particular e o dono pediu na justiça a reintegração de posse. Este é o novo endereço da Tânia, da filha dela e dos netos, pelo menos por enquanto. Eles vieram para o prédio que um dia foi o Hotel Arvoredo, depois de passar por abrigos. A casa dela, no bairro Sarandi, foi atingida pela enchente e considerada condenada pela Defesa Civil. E agora, ela não sabe o que será do futuro. E aqui foi melhor que ficar na rua. E essa reintegração, se tivesse vindo a reintegração, realmente a gente ia ser mais morador de rua que ia ter na rua, porque nós não tinha o que fazer. Ou nós ia fazer barraca na rua, ou nós ia para debaixo do viaduto, alguma coisa a gente ia ter que fazer. Uma liminar do STF suspendeu a reintegração de posse do antigo hotel, que abriga hoje 50 famílias que perderam as casas com a tragédia climática que atingiu o estado. A Corte acatou um requerimento da Defensoria Pública do Estado que questionava a falta de procedimentos necessários para a reintegração. A realização de audiências prévias, de cronograma de desocupação, a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público, dos órgãos de assistência social, do Conselho Tutelar, dos movimentos sociais também, para que se possa fazer uma desocupação programada, humanizada e que haja também algumas perspectivas para as pessoas que ali estão, né? Não simplesmente que elas saiam daquele local e não tenham para onde ir. O prédio foi ocupado no final de maio. Os novos moradores defendem que o espaço estava desocupado há anos e que agora está abrigando famílias e trabalhadores. São famílias que realmente perderam tudo. Pessoas do Maitá, pessoas das Ilhas, pessoas de Canoas, pessoas da Matias. Então a gente faz uma entrevista para fazer uma seleção para não entrar nenhum tipo de pessoas com má índole aqui dentro. Só pessoas de família mesmo, pessoas que a gente vê que realmente perderam com essa enchente, com essa catástrofe aí que teve no nosso estado. Uma possível solução seria a inclusão do prédio em programas do governo federal, com aquisição do imóvel e destinação às famílias. Isso está sendo negociado, né? Num primeiro momento nós temos assim uma participação do governo federal, da Caixa Econômica Federal, que manifestaram interesse na regularização dessa área. Mas isso vai depender também desta concordância por parte do proprietário do antigo Hotel Arvoredo. A Defensoria Pública vem solicitando, em algumas ocasiões no processo, que fossem realizadas audiências de mediação para justamente tentar compor isso e, se for o caso, até mesmo envolver numa grande negociação este prédio, né? Enquanto isso, as famílias ganham tempo, seja para permanecer ali ou buscar um novo lugar para ficar. A gente também não quer tomar posse do que a gente sabe que isso aqui não é da gente, entendeu? A gente só quer um lugar para morar, entendeu? A gente só quer um lugar para morar, só quer um canto pra gente morar, porque a gente não tem o que fazer, a gente perdeu tudo, entendeu? Eu quero um lugar que eu possa deitar minha cabeça num travesseiro, descansado, sem aquela preocupação, amanhã a gente vai ter que sair, amanhã eles vão vir e vão tirar nós daqui, nós não vamos ter o que fazer. Eu quero um lugar assim, que eu possa deitar e descansar.
Baita drama, né? Infelizmente. Ainda faltam 4 meses para o Natal, mas desde o início do ano tem um grupo de pessoas mobilizado para garantir a realização do sonho de ao menos 60 crianças ganhar uma bicicleta. A meta inicial é arrecadar 60 bicicletas novas ou usadas. A Lena, que acompanha desde o início essa campanha, que recebeu o nome de Sobre Rodas da Alegria, nos atualiza sobre o andamento dessa iniciativa. Para vocês que nos acompanham, estão lembrados que no início do ano a gente começou aqui o lançamento da campanha Natal Sobre Rodas da Alegria. A meta era, até o final do ano, antes do Natal, recolher por doações 60 bicicletas. E a gente veio dar ciência para vocês do andamento desta campanha, que ela é realizada pelo Francisco Nuller, que ele, final de ano, incorpora o Papai Noel e faz a alegria de muita gente. Seguramente esse Natal, muitas pessoas, principalmente trabalhadores ou pessoas que não têm condições de ter uma bicicleta, vão receber de presente de Natal uma bicicleta. Francisco, chega mais, por favor. O Francisco está aqui em frente à casa dele, onde inclusive ele montou uma oficina, digamos assim, improvisada, para poder recuperar essas bicicletas, né, Francisco? Boa tarde. Boa tarde. O espaço é pequeno, mas quando a gente quer, a gente consegue, né? Para mim, o espaço é o ideal, porque eu não vou pegar todas as bicicletas, eu vou pegar uma por vez e a gente vai fazendo elas, né? Francisco, como é que está o andamento da campanha que começou do zero, né, início do ano? Nós estamos agora no mês de agosto. A quantas andamos? Chegamos bem pertinho de 50 já. Falta pouco para nós, mas não que a meta, a gente quer bater essa meta, né? Helena, eu preciso muito falar também que a gente está com um plano de que cada bicicleta vá junto uma cesta básica. Porque a criança que vai ganhar, a pessoa que vai ganhar, vai levar junto uma cesta básica. É tão importante para o Natal isso, né? Ter o que comer. Ter o que comer também. Até porque as bicicletas elas serão doadas para quem realmente não tem condições de comprar, né? Para quem precisa. Para quem precisa e merece. E quando for criança ou tiver em idade escolar, vai ter que apresentar o boletim escolar para o bom velhinho. Quais os critérios que tu vai utilizar, Francisco, para poder selecionar quem vai receber esse presente? Quem for receber, primeiro vai ter que ser carente, né? Porque aquelas pessoas que não têm mesmo a condição de comprar uma bicicleta, né? Nós vamos reformar, nós vamos deixar semi-nova e nós vamos entregar essa bicicleta para aquele ser humano que vai sorrir para nós. É só o que a gente precisa. Uma coisa a destacar para quem nos acompanha é que o Francisco, há 31 anos, se transforma em Papai Noel durante o mês de dezembro e é um período de realização pessoal para ele e bicicleta, né, Francisco, nesse período todo, geralmente, eu acho que é um dos pedidos mais frequentes para o Papai Noel, né? Ainda é, né? Ainda é. Tem toda a tecnologia hoje em dia, tudo, mas a bicicleta traz liberdade e a gente, desde criança, a gente consegue entender isso, né? E aí a tua meta esse ano com esse projeto é realmente realizar o máximo de sonhos possíveis. Eu quero isso. Nós, toda a equipe, a gente quer isso. Todo mundo que quer ajudar e já os que estão no projeto, a gente precisa disso. Bom, eu vou mostrar também mais personagens dessa empreitada. Além do Gilei e da Joyce, o cantinho aqui, ó, onde o Francisco está aqui, ó, lixando, restaurando, recuperando aquelas bicicletas que chegam aqui em condições mais precárias, mas assim, ó, nada é perdido. O que não dá para ser uma nova bicicleta é tirar do pé, ser aproveitado numa outra, enfim. Tudo é aproveitado. Gilei, na tua oficina também existe essa parceria, né, de tentar restaurar o máximo possível de bicicletas, né? Sim, nós estamos lá com 27 bicicletas lá e agora, a partir da semana que vem, já vão começar a restaurar, a desmontar. Já temos 2 empresas, né? Isso é importante falar, 2 empresas já como Mundo Real e a VIP Veículos que vão nos ajudar com dinheiro, né, para a gente comprar as peças. A gente já vai, né, já está fazendo uma listagem do que a gente precisa para a gente poder comprar e agora em seguida a gente começar a reformar elas, né? Para vocês, Joyce, chega mais, por favor. Joyce, para vocês participar dessa empreitada também, eu acho que é um adicional, né? As pessoas têm a oficina de vocês como referência, tanto para doações como para contato, né? Com certeza. E a gente também tem a parceria com o Rotary Kids, né? As crianças estão engajadas, recebendo doações nas escolas. É uma campanha muito legal e você que quer ser nosso parceiro, a oficina fica na 7 de setembro,
em frente à Corsã, nós estamos precisando de peças. Você que também quer ajudar com dinheiro, um sacolão, eu acho que vai ser bem interessante essa festa. Com certeza. Eu quero perguntar aqui para o Francisco, para a gente finalizar. Francisco, qual é a forma de contato e como é que as pessoas podem auxiliar além do que já foi dito até agora? Acho que vai aparecer meu telefone, né? Pode entrar em contato comigo, pode passar lá na oficina, bem pertinho da Corsã. É só entrar em contato. A gente, se tiver bicicleta, a gente vai buscar. Se não tem como trazer, a gente busca. Se quiser fazer doação, a gente vai ficar muito alegre. E quem quiser fazer parte do projeto, pode vir. O projeto ele é aberto. Quem quiser colaborar, eu não tenho. Mas se tu tiver uma câmerazinha para nos ajudar, já é... Com peças, com equipamentos, tudo está valendo. Até trabalho. Mão de obra também. Tinta a gente está precisando bastante também, mas tudo isso a gente vai conseguir, se Deus quiser. Legal. Fazer contato com vocês, então, já está dentro do projeto. Já está dentro. Já. E tu é a nossa madrinha, tu és a nossa... a Lena é uma das madrinhas. Mas quanta honra, gente! A Lena é uma das madrinhas. Tu sabe... A gente tem aquela história da tua bicicleta no Natal, né? Natal passado, e tu és a nossa madrinha, uma delas. Eu fico muito feliz com isso. No final do ano eu doei uma bicicleta, ainda a campanha não estava em andamento, mas enfim, né? Eu fico bem feliz de fazer parte dessa iniciativa. Parabéns, Francisco. Tá aí na tela, então, o telefone desta linda campanha. Até agora, 50 bicicletas já estão arrecadadas, né? 50 pessoas serão beneficiadas no Natal com um presente super especial, mas dá para fazer mais e você pode fazer parte dessa iniciativa e participar dessa campanha. Faça contato com o Francisco, com a equipe de apoio deste projeto e faça parte também dessa linda iniciativa. Daniel, eu volto contigo. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Estamos precisando, né, de ações assim, de campanhas assim, nesse ano de 2024, com tantos desafios. E olha, o governo gaúcho publicou nessa semana um alerta epidemiológico sobre o vírus causador da Mpox, ou a varíola do macaco. No estado já são mais de 700 casos confirmados dessa doença, ainda desconhecida para grande parte da população. O Bernardo Miller retorna agora para uma entrevista feita com um médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que esclareceu tudo sobre essa nova cepa do vírus que preocupa a Organização Mundial da Saúde. Bom, nós vamos falar mais sobre a Mpox, que já registrou mais de 700 casos aqui no Rio Grande do Sul, ali na capital Porto Alegre, também na região norte do estado, ali em Passo Fundo, e a gente esclarecer um pouco sobre esse vírus que ainda é desconhecido para a população gaúcha e também para todo o Brasil, essa situação que já está ocorrendo também em outros países. Para esclarecer melhor, a gente vai conversar com o médico infectologista e também coordenador do Núcleo de Vacinas do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, o Dr. Paulo Guever Filho. Doutor, primeiramente, obrigado por nos atender. Esclarece um pouco o que é essa tal de Mpox, ou varíola do macaco, que já confirmou alguns casos aqui no Rio Grande do Sul. Claro, um bom dia a todos, é um prazer estar aqui. E a Mpox é um vírus que já existe identificado desde a década de 50 e que no Brasil nós passamos a conhecer ele em 2022 com o primeiro surto oriundo de uma disseminação muito provavelmente da África, onde esse vírus ele é endêmico, ou seja, circula naquela região, naquele continente há muitas décadas. Então, nesse sentido, no Brasil a gente tem alguns casos desde 2022, ocasionados pela cepa tipo 2, e agora esse alerta da Organização Mundial de Saúde é em relação a um aumento importante do número de casos da cepa tipo 1, né, principalmente lá na África, na República Democrática do Congo, ou seja, uma cepa diferente da que costumava predominar até 2022, 2023, e essa cepa ela tem como característica uma maior transmissibilidade e também uma maior mortalidade. Ok, doutor. Então ela tem uma gravidade maior a partir dessa mutação do vírus que já está chegando aqui no Rio Grande do Sul. Esses casos confirmados em Porto Alegre, na região norte, também em Passo Fundo, ele de certa forma
É preocupante esses casos confirmados, inclusive a Secretaria Estadual de Saúde já fez um alerta sobre essa situação que se encontra aqui no Rio Grande do Sul. Mas para a gente esclarecer, esses casos aqui no estado, eles trazem uma gravidade, mudam o cenário do sistema de saúde como um todo? É importante lembrar que esses casos estão acontecendo desde 2022, embora diminuíram, né, o número de casos ao longo de 2023, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais, elas implementaram a vacinação preventiva e também pós-exposição dos contactantes para grupos selecionados, ou seja, grupos prioritários, e isso tudo ajudou a diminuir a circulação desse vírus. Mas esse novo vírus que está circulando com mais intensidade, inclusive já foi detectado em pacientes fora da África, muito provavelmente associado com viagens para esse continente e retornando com a doença, né? Por exemplo, na Suécia, um paciente foi identificado, embora seja um vírus diferente, mas ele já existe há muitos anos, só que ele não era o predominante a circular. Nesse sentido, é importante a gente reforçar as medidas educativas da população, as medidas de prevenção, alertar os profissionais de saúde sobre a suspeita desse diagnóstico para que as medidas de isolamento e vacinação e tratamento ocorram o mais rápido possível para evitar que essa doença tenha um impacto grande e que também se dissemine de uma forma mais fácil. Então, não é situação para a gente se alarmar ou ficar com medo de um vírus novo, é um vírus que nós já conhecemos, mas é importante a gente estar alerta, tanto as autoridades sanitárias quanto a população. Ok, doutor. Então é importante a gente reforçar que a prevenção é a vacina. E quais os formatos de transmissão ou talvez a característica mais forte de transmissão da Mpox? Isso é bem importante, porque nós ouvimos falar muito de transmissão, principalmente na Covid-19, que era uma transmissão por conta de gotículas ou aerossóis, ou seja, uma transmissão respiratória. Na Mpox, a transmissão é principalmente pelo contato com as secreções, com as feridas de uma pessoa contaminada, e esse contato íntimo prolongado, ele aumenta a chance da transmissão, que também pode ocorrer pelo contato com objetos contaminados, pelo manuseio de uma pessoa que está com a doença. Então, é importante lembrar isso. Existe também uma possibilidade de transmissão através de gotículas, né, de saliva, mas não é a via principal de transmissão. A transmissão é pelo contato de pele, de mucosas. Quanto mais prolongado for, maior é a chance. E aí a gente vê que durante as relações sexuais, por haver um contato íntimo prolongado, é um dos grandes cenários de risco de transmissão. Tá certo, doutor. E os sintomas? Quais os primeiros sintomas quando uma pessoa pode estar com a Mpox? Isso. Os primeiros sintomas podem ser muito inespecíficos, como febre alta, dor no corpo, dor nas articulações, ínguas, né, que nós chamamos de adenomegalias, ínguas difusas pelo corpo, e com o passar dos dias pode apresentar, e geralmente apresenta, lesões de pele como se fossem pequenas bolhas espalhadas, às vezes em maior número, às vezes em menor número, e essas lesões de pele, uma pequena área vermelha que vai evoluindo como se fosse uma elevação, e essa pequena elevação ela se transforma numa bolha que vem a estourar, né, com um conteúdo líquido, às vezes um pouco amarelado, e esse líquido contém muitas partículas virais que daí sim contaminam outras pessoas e os objetos. Lesões na pele e também as bolhas são as características principais da Mpox, é o que diferencia das outras. Exato, e é importante lembrar que essas lesões de pele, elas também podem se apresentar em outras doenças, por exemplo, a varicela,
que é conhecida popularmente como a catapora. Então é importante fazer uma avaliação médica rapidamente para poder fazer um diagnóstico preciso e ter o tratamento, as medidas de isolamento e o acompanhamento médico até a resolução do quadro adequados. Em que situação, doutor, é necessário a internação desse paciente que está infectado com mpox? Principalmente quando, em questões mais gerais, assim, quando a dor, que pode ser muito forte, não é controlada com medicações em forma de comprimido, que a gente utiliza no domicílio. Então, por uma questão de dor muito forte, a gente pode precisar internar o paciente para usar medicações mais fortes, mas também nas formas graves, com acometimento pulmonar, né, as pneumonites virais pelo mpox, e também os quadros de encefalite, que é uma infecção do sistema nervoso central. Essas têm que ter um monitoramento mais intensivo para ver se o paciente não vai precisar de algum outro recurso até que a doença seja resolvida. Ok, tá certo, doutor. Mais algum esclarecimento que você julga importante deixar claro para quem está nos acompanhando? É muito importante que as pessoas estejam alertas a quadros de febre, ínguas, principalmente com lesões cutâneas, para procurarem um médico imediatamente. E também, se elas tiveram contato com uma pessoa que está com um diagnóstico confirmado ou até mesmo suspeita de mpox, que tenha atenção redobrada, né? Essas pessoas que tiveram contato com pacientes confirmados de mpox, elas podem procurar a vacina, né, como uma profilaxia pós-exposição, até porque nós não temos muitos tratamentos específicos para o vírus, né? Tem só uma medicação chamada Tecoviriat, mas essa não se encontra tão disponível assim na rede pública. Então o tratamento basicamente é paliativo e também de evitar a transmissão. Tá certo, Daniel. Conversamos então com o Dr. Paulo Quever Filho, médico infectologista lá do Moinhos de Vento, esclarecendo mais sobre a mpox que chegou aqui no Rio Grande do Sul. São mais de 700 casos confirmados, principalmente ali em Porto Alegre, também na região norte do estado, nas proximidades de Passo Fundo. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações tão importantes. E olha, quero agradecer às muitas pessoas que estão interagindo com a gente. Recebemos muitas mensagens hoje, não conseguimos colocar a todas no ar. Já quero trazer aqui o resultado da nossa enquete sobre a Rua Coberta. A pergunta no YouTube era: a Prefeitura de Cachoeira do Sul acerta em investir na segunda parte da Rua Coberta? 62% das pessoas que responderam no YouTube responderam que sim, a Prefeitura acerta. E 38% responderam que não, a Prefeitura não acerta. Quero mandar um abraço aqui para Solange Bataiori Pinto, Everaldo Rios da Silva, Pastor Sérgio Reis, amigos que estão com a gente no YouTube, Nazareno Azevedo, Everton Barbosa, obrigado a vocês. Vamos para a tela, recados aqui do WhatsApp. Irene, nós achamos que a prefeita deve socorrer as estradas do município, onde as crianças têm dificuldade para chegar na escola. E nos bairros, buracos na frente das casas, moradores não podem sair quando chove. É revoltante ver isso. Abração, diz aqui a Irene. Obrigado, Irene, pela participação. Rejane Rocha Pinheiro, infelizmente a prefeitura investe dinheiro em lugares errados. Tantas coisas para fazer nas estradas e a prefeitura se preocupando com a rua coberta. O interior está largado, diz aqui a Rejane. Mais uma vez, minha gratidão a todos que interagiram com diferentes opiniões aqui no Telejornal. O NT Sul desta quinta vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, especialmente em facebook.com/TV Cachoeira. E a gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Fique com a Novo Tempo. Até amanhã. Tchau.